Uma fake news que é muito divulgada pelo presidente e seus asseclas é que o STF teria proibido ele de agir na questão da pandemia e que seria totalmente a responsabilidade dos governos estaduais e municipais. Então aqui eu vou mostrar que nitidamente isso é uma mentira e relembrar dos vários erros que Bolsonaro cometeu até essa decisão e eu comentar um pouco sobre essa decisão de denunciá-lo no Tribunal de Haia. Então se você quer entender isso, fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal formado por cientistas que buscam ensinar biologia e outras ciências, mas também ensinar a sua aplicação, ou seja, defendendo políticas públicas especialmente voltadas para a conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva, ative o sininho, entre nos links que está na descrição com espaço só tirar ou entre nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Olá pessoal, sei que esse vídeo devia ter saído um pouquinho antes, mas aproveitando que tem essa polêmica com o Tribunal de Haia, eu quero aproveitar já para explicar sobre essa fake news, que muita gente aparece também nas redes sociais, mesmo pessoais, falando sobre ela. Bom, então vamos começar do começo, né? O que ocorreu, de onde veio essa fake news? O governo federal, o presidente especificamente, tentou criar uma MP, a 926/2020, para acabar com as quarentenas que estavam ocorrendo no país naquela época. Então, 15 de abril, o PDT apelou ao STF para derrubar essa MP, e então o STF, vocês podem ver isso no próprio portal do Supremo Tribunal Federal, decidiu que era a competência concorrente de estados, Distrito Federal, municípios e União no combate à Covid. Foi inclusive uma decisão feita online, né, por videoconferência. Isso foi deixado bem claro, inclusive pelo próprio Edson Fachin, de que era para deixar claro que a União ainda poderia legislar sobre o tema, mas que o exercício dessa competência devia sempre resguardar a autonomia dos demais entes. Ou seja, a própria palavra concorrente acho que fala bem o que quer dizer isso. Quer dizer que era obrigação das três esferas, municipal, estadual e federal, trabalhar em relação à Covid, em relação à pandemia, em relação à quarentena. Isso é uma coisa, inclusive, né, que foi reforçado pela Carmen Lúcia depois, né, que ela disse assim, né, que o Supremo disse é que a responsabilidade é dos três níveis federativos e não é hierarquia, porque na federação não há hierarquia para estabelecer condições necessárias de acordo com o que cientistas e médicos estão dizendo que é necessário, junto com governadores e junto com prefeitos. Assim, muito difícil superar a pandemia com esse descompasso, com esse desgoverno. Bom, então, o que na prática foi mudado com essa decisão é que os estados e municípios poderiam querer continuar com a quarentena em detrimento à vontade do governo federal. E qualquer decreto ou lei feita pelo governo federal teria que não poderia entrar em contradições com leis estaduais e municipais. O que dentro de uma federação é completamente justo. Mais tarde também, o STF decidiu que prefeitos não poderiam desfazer a quarentena, né, flexibilizar, se o governo estadual não fizesse. Então, na prática, é assim. O governo estadual decide se vai flexibilizar ou não a quarentena, e o município, o prefeito ainda pode querer continuar com uma quarentena, mesmo que o estado não diga, mas ele não pode fazer o oposto. Só para deixar bem claro. Então, essa é a dinâmica que se formou. Entretanto, todas as outras competências do governo federal, que eu já vou explicar aqui, são as mais importantes, ainda continuaram de pé e não tiveram qualquer mudança e continuam sendo coisa exclusiva do governo federal. Mas você pode dizer, poxa, mas por que o STF fez isso? Deixava tudo na mão do presidente, estava bom. Né? Não vou nem discutir a parte legal, mas a parte prática. Fazia sentido isso? Bom, é só lembrar o que o Bolsonaro falou e fez até chegar a essa decisão. Então aqui uma listinha. Nos últimos meses, surgiu um vírus novo. Não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Certo? Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Como presidente da República, eu tenho que tomar uma posição.
ou a favor, tá? Se bem que o movimento não é meu, o movimento é espontâneo e popular. Uma das ideias, né? Adiar. Eu acho. É suspender, adiar. Daqui um mês, 2 meses se faz. Já foi dado um tremendo recado para o parlamento. O povo resolveu ir às ruas. E eu resolvi ver o que estava acontecendo aqui na esplanada. Passei de carro, não parei. E depois fui para a presidência da República. Ali de dentro da presidência, o povo se aglomerou na frente. Eu fui conversar com o povo. Se afundar a economia, acaba qualquer governo, acaba o meu governo. É uma luta de poder. Já tivemos problemas mais graves no passado, que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Próxima pergunta. Agora, a Itália é uma cidade, é um país parecido com o bairro de Copacabana, onde cada apartamento tem um velhinho ou um casal de velhinhos. Então são muito mais sensíveis, morre mais gente, não pode ter histeria. É só isso, é isso que eu sempre preguei. Eu estou evitando chegar muito perto aí, porque vai sair mais um exame meu, e se der positivo, vou me chamar de consequência. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. Certos governadores têm que criticar de novo, né? E estão tomando medidas extremas que não compete a eles. Fechar aeroportos, fechar rodovias, não compete a eles. Eu estou bem, pô. Eu estou bem. Os 2 testes. Talvez faça mais um até, talvez. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Albert Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Espero que não queiram me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de empregados na minha pessoa. Digo mais, brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Não interfiro no trabalho do Luiz Mandetta, o nosso ministro da Saúde, tá? Vem uma pergunta aqui, a popularidade do Mandetta é melhor do que a minha. Faz favas, pô! Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha, ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. Todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa. Vai mudar então a orientação do Ministério? A orientação vai ser o vertical, daqui para frente. Quintação, o risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso. Mostra aqui, ó. Tá mostrando a imprensa lá? Olha lá. Atenção, povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! Não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Aquele remédio lá, hidroxicloroquina, tá dando certo em tudo quanto é lugar. Tá certo. O estilo francês chegou para mim agora, eu não sou médico não. Chegou agora. Não é apenas a questão de vida, é a questão da economia também. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. Algumas outras autoridades que me criticam, vai lá comentar com o povo. A justificativa eu não vou, porque eu posso pegar, tá com medinho de pegar vírus? Sempre afirmei que tínhamos 2 problemas a resolver, o vírus e os empregos, que deveriam ser tratados simultaneamente. Receberemos, até sábado, matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Então essa briga de começar a abrir para o comércio é um risco que eu corro.
Porque se agravar, vem para o meu colo. Bom, como vocês podem ver, o presidente ele errou todas as previsões que ele fez. Ele não só errou a quantidade de mortos, quando ia acabar, ele subestimou várias e várias vezes a doença, mas o pior, ele várias vezes motivou pessoas a aglomerarem, a desrespeitarem a quarentena. E houve uma pesquisa em Cambridge que mostrou claramente que após os discursos dele, as cidades que mais votaram no Bolsonaro nas eleições passadas, ou seja, onde tem provavelmente muito mais eleitor bolsonarista do que em outras cidades, foram as cidades que tiveram uma redução drástica de apoio à quarentena. E olha que interessante nesse gráfico, vocês podem ver, nós chegamos a ficar com mais de 60% a nível nacional de quarentena, em alguns momentos nós chegamos a bater quase 70%. Então a gente não conseguiu bater no objetivo, né? Porque todas as grandes pesquisas apontavam que o mínimo de uma quarentena para ela funcionar em 3 meses era para a gente bater 70% de adesão de quarentena. Então se a gente não bateu esses 70%, em boa parte, claro que não só, mas porque o próprio presidente incentivava as pessoas a desrespeitar. E ele não pode usar a desculpa que não sabia, que não era profissional, etc. Porque ele mesmo admitiu que o Mandetta e outros membros do Ministério da Saúde alertavam que a situação poderia ficar muito ruim, previram menos mortes do que está acontecendo agora, e mesmo assim ele preferiu não acreditar. E também era só ele olhar para outros países. Em fevereiro, março mesmo, Itália já tinha decretado lockdown no país todo devido a ter centenas de mortes na Lombardia. Eu sei que hoje falar de centenas de mortes não assusta tanto, né, já que a gente já se acostumou com, infelizmente, quase uma centena de milhares de mortos aqui no Brasil. Mas, né, sendo civilizado, tendo amor às pessoas, centenas de mortes em um curto espaço de tempo é absurdo. Nem quiçá centenas de milhares, que é o que a gente está caminhando. E pior, as poucas coisas positivas que o governo federal chegou a fazer foram feitas por ação praticamente solitária do Mandetta, um pouco do Moro até do Guedes, às vezes, em algum momento, mas muitas vezes em detrimento, muitas vezes em oposição ao próprio presidente. Por exemplo, muitos bolsonaristas falam do carnaval, mas esquece que o próprio presidente não quis fechar as fronteiras. Ele fechou as fronteiras no final de março, sendo que quase todos os países já estavam fechando suas fronteiras em janeiro. Nós fomos, da América do Sul, um dos últimos países a fechar a fronteira. Nós tínhamos centenas de casos já documentados no Brasil, registrados, e mesmo assim as fronteiras estavam abertas, as fronteiras terrestres. Os Estados Unidos chegou a fechar a fronteira com o Brasil antes de nós, sendo que até agora os Estados Unidos têm muito mais casos do que nós. E o pior de tudo, muita gente fica bravo quando fala sobre a questão da cloroquina, né? Mas a verdade foi avisado ao presidente de que faltaria remédios básicos para tratamento, de intubação, etc. E mesmo assim o governo federal preferiu fazer o exército produzir um remédio que não tinha comprovação científica nenhuma na época. E hoje tem evidência científica que não funciona, que até piora o quadro de pessoas que já têm problemas cardíacos, ou crianças, etc. Foi gastado milhões, sendo que não serve para nada, ao invés de comprar ou produzir remédios ou IPIs que está faltando de médicos e enfermeiras. Nós já somos um dos países que mais morreu médicos e enfermeiros no mundo. E claro, alguns vão dizer que não tinham o que fazer, que nós somos um país pobre, não sei o que, não sei o que. Não, isso está errado. O SUS, por mais que a gente subestime ele é uma ferramenta fantástica, faz algo que pouquíssimos sistemas de saúde faz para um país tão pobre quanto é o nosso. Nós já mostramos o poder do SUS, por exemplo, no combate ao Zika vírus, que fomos referências mundiais, no tratamento de soros positivos, e assim vai. Por exemplo, mesmo sem teste, que era uma coisa que o governo federal devia ter corrido para comprar, para produzir, fazer alguma coisa que é essencial, e pelo contrário, tivemos até ministro como o Take falando que não precisava testar, mas enfim, mesmo sem testes, o SUS poderia ter enviado agentes em cada casa e mapear pessoas que estavam com sintomas parecidos com o coronavírus para ficar em casa, para ficar em repouso. O governo federal poderia ter feito um acordo com prefeitos e governadores e as empresas e chegar assim, vamos fazer 2 meses. Primeiro, tem que ter fechado as fronteiras lá em janeiro ou fevereiro mais tardar. Março, quando a gente já tinha casos aqui de transmissão comunitária, vamos fazer um lockdown, vai fechar tudo que não for essencial,
Vamos avisar as empresas para se preparar para isso, dar 1 semana, 2 semanas, para elas tentarem se reaver nesse caso. Vamos fazer 2 meses, pelo menos, que é o mínimo no caso de um lockdown. Lockdown é uma quarentena muito mais rígida do que foi feito aqui no Brasil, ou que era o mínimo para ser feito. E então, vamos fazer 2 meses. O governo vai pagar, sei lá, metade dos salários. Vamos adiantar os dias de feriados, fim de semana, etc. Vamos juntar todos esses 2 meses, para quando acabar os 2 meses, o trabalhador poder trabalhar direto, recebendo. O governo federal paga metade do salário, por exemplo. E vamos também pagar esse auxílio. Ah, mas ia ser um estouro nas contas públicas. Bom, pagar 6 meses ou quase 1 ano desse auxílio emergencial vai dar praticamente o mesmo do que eu estou falando. Até, na verdade, o que eu estou falando talvez até seria bem menos. E nas cidades ou estados que não tivessem dando conta de fazer isso, seja porque prefeitos ou governadores sejam corruptos ou não, o presidente poderia ter feito intervenção federal, ou poderia ter declarado por estado de defesa, ou coisa parecida. Há meios constitucionais para, assim, o presidente a centralizar o poder, a responsabilidade, mas de maneira constitucional e responsável. Então, ele não fez porque ele não quis. E olha que interessante, vocês viram lá na gravação, ele mesmo disse, se abrir tudo, é responsabilidade minha, eu que vou pagar isso. E bom, a gente fez isso. Depois do que ele queria, mas antes do que deveria, mas mesmo assim as coisas estão abrindo. O que está acontecendo? Os casos estão explodindo, as mortes estão explodindo, não está resolvendo. Okay? E agora o que ele fala? Que é culpa dos governadores e prefeitos. Ou seja, ele não gosta de responsabilidade e prefere jogar em culpa dos outros, mas ele é o maior culpado. Porque não adiantaria nada, por exemplo, um governador ou um prefeito fazer quarentena com as fronteiras abertas, como era o caso. E não adianta falar assim, mas os governos estaduais podiam fechar as fronteiras. Não podem. Inclusive ele brigou com o Witzel, quando o Witzel tentou fechar aeroportos ou coisa e tal. Não que isso exime, deixar bem claro, a culpa de governadores e prefeitos ruins. A grande maioria foi péssimo também. Mas o poder e a influência do presidente são muito maiores. E veja bem, tem gente que fala assim, mas esse governador prefeito que usou para roubar, fez não sei o que. Sim, tem muitas coisas erradas. E o próprio presidente poderia ter feito isso, como falei, intervenção federal. A Assembleia Estadual do Amazonas pediu para o presidente fazer uma intervenção federal lá no Amazonas. E ele não quis fazer. Então por que, se ele quer lutar com corrupção, por que ele não encarou essa responsabilidade? Porque ele não quer responsabilidades. Então só para deixar claro, não é que só ele é culpado do que está acontecendo, mas ele é o maior culpado porque quem mais precisava, que era fechar as fronteiras, comprar remédios, comprar equipamentos, comprar EPIs, comprar testes e usar o SUS para fazer a administração de tudo isso, ele não fez. E se ele falhava, nenhum governador, nenhum prefeito ia poder compensar essa falha, ok, de maneira eficiente. Então, sobre o Tribunal de Haia, né? O Tribunal de Haia ele é feito para condenar, para denunciar ditadores e coisa e tal que fazem genocídios. E é claro, é bem improvável que o presidente seja condenado num tribunal desse, e mesmo que seja, é bem difícil que ele seja preso durante o seu mandato, coisa parecida. Okay? Então, isso é uma denúncia mais simbólica do que outra coisa. Mas eu vejo que ela é bastante coerente. O que ele fez, porque ele não só não ajudou, não só não fez a quarentena, não só não comprou coisas, não fechou fronteiras, etc. Mas ele lutou ativamente contra a quarentena, com fake news e assim por diante. Então, ele, na prática, ajudou o vírus. Ele ajudou a ter essas centenas e milhares de mortes que nós estamos caminhando. Okay? Então não se esqueçam disso e de quem defende esse governo ainda.